Estamos dando início a mais um podcast Liderando com Bita, que você poderá acessar via YouTube ou pelo Spotify. Nosso convidado de hoje é o professor Álvaro Vilarinho, mestre em Economia Empresarial e Finanças pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, com 25 anos de experiência em banking e operações estruturadas, entre elas Project Finance, áreas de interesse, finanças e ciência de dados, com enfoque em econometria de séries temporais e modelos preditivos. Nos próximos 30 minutos, eu combinei com o professor Vilarinho que ele faria abordagens extremamente específicas, um pouco diferentes do que nós temos tido até então. Ele vai nos dar bastante informações a respeito de transformação digital, redes multidisciplinares, a essência do Machine Learning e People Analytics. Então, a partir de agora, vou passar a palavra ao professor Hilarinho para que ele nos brinde com esse seu conhecimento extraordinário. Hilarinho, seja bem-vindo. Vamos lá, então. Muito O tempo é obrigado, seu. Bill. Temos Muito 25 obrigado. minutos, tá ok. Maravilha. Boa tarde a todos. Então, primeiro eu queria agradecer a gentileza do Bittencourt pelo convite, fiquei muito honrado, né? E é um tema que eu tenho mergulhado já há algum tempo, vai dizer alguns anos, tá? Primeiro a parte teórica lá atrás, depois esse negócio ele foi catapultado pela pandemia, né? Então, quando a gente começa a falar em transformação digital, eu gosto de citar muito dois autores de Harvard, que é o Weil e Bonner, e eles publicaram um livro muito interessante, que ele diz que transformação digital, na realidade, ela não é sobre tecnologia, ela é sobre mudança. E mudança não é uma questão de ser, mas ela será uma questão de quando e como isso vai ocorrer. Tá? Se a gente for citar lá um pouquinho mais atrás, a gente pode falar no Alvin Toffler também, que ele diz assim, né? Mudança é quando o futuro invade a vida da gente. Então, hoje, a gente está aqui no Zoom, isso é mudança. A gente tem o nosso smartphone, é mudança. Nós temos toda a comunicação, toda uma série de tecnologias que estão disponíveis para utilizarmos. Então, tudo isso já invadiu a vida da gente e é impossível pensar em voltar a um estágio anterior, porque ela já tomou parte do nosso universo, né? Então, quando a gente está falando assim sobre transformação digital, na realidade, a gente tem algumas dimensões de transformação digital que são bem interessantes. Primeiro, são os dados. Dados, ele vai ser o elemento central em transformação digital. Por quê? Apesar de dados a gente tem aí na natureza. Choveu, eu preciso de informação. Eu quero entender o índice pluviométrico. Tá? Então, eu tenho que transformar dados em informação. Diga-se de passagem, eu não gosto muito do termo ciência de dados. Eu gosto de ciência da informação, ciência do conhecimento, e através dessa informação, através desse conhecimento, cria-se então a vantagem competitiva para a sua organização, seja ela não governamental, seja ela do terceiro setor, assim como do agronegócio, vai permear por todas as atividades da economia como um todo. Então, dado sendo o elemento central, a gente passa, então, um segundo processo, que vem ser a mudança em relação ao cliente. Tá? O cliente, então, ele trafega por redes dinâmicas, a gente vê isso, né, com o próprio e-commerce, a gente vê o cliente como um influenciador-chave de marketing e de marca. A gente vê o marketing como um marketing inspirador e, obviamente, você tem fluxos de caixas que são recíprocos, quer dizer, do lado da empresa, tanto do lado do cliente, quando ele percebe benefícios vis-à-vis os custos incluídos ou os custos que ele tem. Ele vê uma posição que a gente poderia chamar de customer experience. O segundo aspecto
está relacionado muito dentro dessa transformação digital, muito a competição. Essa competição ela vai se dar, e ela está começando a se dar, através de novas plataformas, Uhum. parceiros que trocam valor. Então, a gente poderia dizer até mesmo marketplaces, né, que vão ser cada vez mais utilizados. Terceiro fator, a gente estaria falando em inovação. Quer dizer, eu não tenho como formalizar. Tá? Então, a ideia é a gente usar a estatística para que a gente tenha um grau de assertividade e, assim, a gente valide as nossas conclusões. E o quarto, e não quinto, na realidade, perdão, não menos importante, é a proposição de valor que é definida para os clientes, com uma predição de necessidades futuras desses clientes. Então, veja só, a gente está falando em dado como elemento central, está falando em mudança em relação a cliente, está falando em inovação, está falando em competição, valor, mas no centro disso tudo, que é o grande barato, estão as pessoas. Esse é o foco primordial. Então, pessoas passam a englobar toda essa, essa cadeia, né? E, na realidade, então, ela vai, através das suas habilidades, propiciar, então, um valor exclusivo e personalizado para cada cliente, seja o cliente interno da organização, assim mesmo como o cliente externo da organização. Aquilo que a gente via no passado, diretor, vice-diretor, diretor adjunto, superintendente, gerente, coordenador, e assim, totalmente verticalizado, Uhum. na verdade, toda essa nova estrutura ela vai ser por redes. Redes, e essas redes elas serão focadas por multidisciplinariedade. Multidisciplinariedade e criatividade em resolução de problemas. Você sabe, Bittencourt? Isso eu acho que vai ser o grande, assim, eu acho que é o grande, vai ser a grande virada, Virada. né? Então, para que a gente tenha essas redes multidisciplinares, obviamente, a gente vai estar falando aqueles pilares, né? Aqueles vértices que é o design thinking, né? Que é a empatia entre as pessoas, Sim, entre os membros perfeito. da equipe, né? As colaborações, quer dizer, eu tenho uma parte matemática, você tem uma parte mais humana, nós, conversando, a gente tem uma visão, então, muito mais assertiva no mosaico empresarial, né? E a gente, então, consegue somar inteligências e, com essa multidisciplinariedade, criar uma resolução contínua no entendimento e em resolução de vários problemas que estejam nas organizações. E terceiro, obviamente, que é o hands-on, né? Mão na massa, é experimentação. Então, Uhum. a gente vai experimentar até validar o produto final, sabe? Então, isso ocorre por interações, por ideações, por experimentações, até você, então, inserir o teu produto, o teu serviço dentro do learning by doing, né? Você inserir, então, dentro de mercados, atingindo novos nichos de mercados, mercados esses que são dentro da própria organização, fornecendo insights para tomada de decisões, assim como você, na realidade, implementar toda essa tecnologia que, que é nova para a gente, né? Então, assim, quando a gente coloca esse ponto de transformação digital, eu lá atrás, no LinkedIn, acho que foi em setembro de 2019, eu escrevi um negócio que até hoje eu fico muito feliz, sabe, pela assertividade. Eu vejo que, independentemente de profissões, e aí falando, voltando à multidisciplinariedade, na realidade, a minha visão é de que o mercado, cada vez mais e mais, ele demande, com afinco, tá? Um grupo de profissionais ou um escasso capital humano aqui no Brasil que consiga analisar dados,
transformar esses dados em informações, comunicar-se de forma muito assertiva, sabe, para os membros da equipe e para o seu público em geral, a fim de que a gente consiga obter informações necessárias para tomada de decisões que sejam estratégicas nas organizações. Então, Só uma questão que fica em função até de uma observação feita por um convidado anterior. Isso significa que essa nova realidade vai exigir. Quer dizer, eu penso que nós exigimos a saída da velha zona de conforto. exatamente. Eu conversei com o Mário Freire, que é um especialista em psicodrama pedagógico, esteve conosco aqui há 3 meses. Ele disse: não, pelo contrário, nós não temos que sair da zona de conforto, temos que buscar uma nova zona de conforto, na qual nós nos sintamos assim mais seguros para enfrentar essa mudança. Você percebe que seria esse o caminho, buscar a nova zona de conforto, ou Eu acho que simplesmente sair da velha? Não, eu acho que é buscar a nova zona de conforto, você Perfeito. sabe? E essa nova zona de conforto, obviamente, que ela só vai se dar através de vantagens competitivas, Sim. sabe? Então, a partir do instante em que você obteve a vantagem competitiva, eu estou falando que em economia a gente pode citar o lucro em excesso, quer dizer, o quanto eu já tenho de vantagem em relação aos meus aos meus concorrentes, a fim de gerar e fortalecer a minha marca, sabe? Então, Perfeito. cria-se uma nova zona de conforto, mas essa zona de conforto, pelo movimento exponencial, ela vai ter que gerar uma nova zona de conforto, Uhum. sabe? Então, é uma Moto busca, contínuo, né? é um moto Moto contínuo nesse. contínuo. Efetivamente, o que está por trás disso também é uma palavra-chave, que é a criatividade, sabe? Eu vejo a criatividade do corpo, da equipe, do time, como um elemento central para a resolução de problemas. Porque problemas todos nós temos, né? Quando a gente sai de uma zona de conforto, nitidamente a gente vê um novo problema. Uhum. E aí, como é que eu resolvo esse problema? Resolvo através da criatividade entre as pessoas. Gostei da pergunta, achei muito interessante. Bem legal. A criatividade, a gente aprende que ela está ligada à disciplina, né? E não ao insight, né? A criatividade vem, é aquela história, 95% disciplina, 5% de inspiração. Agora, a criatividade está ligada, em contrapartida, à disciplina e, por conseguinte, ao comprometimento. Seria Sim, essa a nova tônica seria essa. dos movimentos? O comprometimento, Exato. na essência? Comprometimento na essência. Comprometimento com a cultura da empresa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Perfeito. Deixa o gancho. Mas eu acho que seja esse aspecto da criatividade, mas eu também elencaria um ponto central, sabe, Bittencourt, que é a comunicação. Eu acho que cada vez Sem dúvida. mais a capacidade de comunicação interpessoal, a capacidade de comunicação corporativa, a capacidade de comunicação com o seu cliente, ela é fundamental para a vantagem competitiva, Perfeito. sabe? Esse é um norte que eu vejo, e independe de profissões, independe de áreas, está entendendo? Comunicação, saber se posicionar com uma ideia clara a respeito de um objetivo específico, conversar com a sua equipe a respeito de metas, desdobramento de metas, enfim, toda a parte que esteja vinculada a pessoas. Tá? Eu Perfeito. acho que é o grande norte Uhum. a ser trilhado pelas empresas, né? Então a gente entra num negócio que surgiu de repente, a gente ficou ouvindo, né? Machine Learning ou aprendizado de máquina, que é um novo bicho que está aí, né? Que era o Excel para a gente lá atrás, começaram então a surgir lá nas universidades americanas, lá atrás, né? Algumas novas linguagens, como Python, R, Julia, Orange, enfim, uma série de outras tecnologias. E a essência desse negócio ele é gerar um modelo preditivo através dos dados. Os dados falam.
os dados eles confiam em pessoas que para dar voz a eles, né? Então, a gente tem um padrão, todos nós temos um padrão, tá? Esses padrões, a gente não consegue formalizá-los de uma forma matemática, quer dizer, 2 mais 2 é igual a 4, daí a importância da estatística. O seu A som gente está vai dando algum colocar isso. problema. Tá? Dando continuidade à nossa conversa, passo a palavra ao professor Vilarinho. Então, assim, né, quando a gente está falando em essência de dados, né, Bittencourt, a gente começa a enveredar por modelos matemáticos, né, que vieram, né, e estão e vão ficar. Isso a gente chama de aprendizado de máquina. A máquina ela vai aprender com os dados e vai gerar informações para a gente de forma e a gente vai verificar a assertividade desses modelos. Não existe modelo um melhor do que o outro, não vai existir hierarquia, e a essência por trás de machine learning, ou aprendizado de máquina, da nossa língua pátria, ela não existe um padrão entre esses dados, tá bom? A gente não consegue descobri-lo formalmente, como se fosse matemática, 2 mais 2 igual a 4. A gente vai usar a estatística nesse processo. E, obviamente, a gente precisa ter de dados, né? A gente tem vários dados e esses dados, muitas vezes, as empresas guardam e esquecem em planilhas de Excel, em arquivo morto, enfim, né? São dados que a gente precisa, então, obtê-los, arrumá-los, né? E partir, então, para essas análises. Então, quando entra nesse processo, eu tenho falado muito sobre pessoas aqui no seu podcast, a gente volta em 2006, e lá em 2006, o vice-presidente sênior do Google, de nome Laszlo Bock, ele diz o seguinte: a gente precisa inovar em pessoas tanto quanto a gente inova em produtos. Então, foi lançado lá no Google um conceito de People Operations, do qual esse senhor Laszlo Bock ele capitaneou toda essa equipe, todo esse time para inovar em pessoas. Tá? Então, o conceito ele vai descrever e ele vai estar muito alinhado com inteligência de negócios, tá? com BI, né? Business Intelligence, e que vai estar alinhado com quem? Com planejamento estratégico de pessoas para mudanças nas organizações, em particular no Google. Obviamente que esses objetivos de machine learning, quando a gente coloca, eles têm 3 objetivos muito bem definidos que eu tenho citado, um terceiro, parece até missa. Mas qual é o primeiro objetivo? Melhorar tomada de decisão, esse é o primeiro ponto. Aí vai envolver comunicação, vai envolver assertividade, vai envolver uma série de outros fatores. Tá? Segundo, e dentro desse conceito de melhorar decisões, é aí que os dados entram. Por quê? Porque se você toma decisão baseada em experiência, que é de grande valia, o resultado pode ficar muito aquém, o resultado pode ficar subótimo do que aquele resultado com que os dados poderiam auxiliar na tomada de decisões estratégicas. Tá? Então, eu vejo muito dessa forma os dados ingressando como um fator para agregar conhecimento para a tomada de decisões. O segundo ponto, que é crucial, é melhorar as operações. Cada vez mais as empresas otimizarão suas operações a fim de gerar um preço competitivo dentro de um mercado crescente. Tá? E o terceiro, obviamente, é você monetizar todo esse esforço a fim de gerar retorno pelo capital investido pelas organizações. Né? Então, a ideia lá atrás, voltando, né, dos princípios ou dos primórdios do que era People Operations, ele vai entrar, vem de Big Data, obviamente, nasce do conceito de Big Data, e é natural, então, foi natural que se chegasse ao termo de People Analytics, tá? E que vencer esse bicho. Esse bicho, na realidade, a gente costuma
ao olhar, né, aqueles desempenhos, né, passados, a gente faz as avaliações com foco muito em passado, tá? Então, eu faço lá aquela avaliação 360, enfim, todas essas avaliações que vocês sabem melhor do que eu, mas aquilo ali são dados, e são dados que a gente pode utilizar como análise preditiva. Análise preditiva que vai envolver o alinhamento de pessoas ao comportamento organizacional, a cultura e ao ambiente da empresa, motivações, carreiras, tá? Competências e resultados atingidos, liderança e, sobretudo, o empowerment, né? O empoderamento das pessoas dentro daquele conceito de trabalhos multidisciplinares em redes cada vez mais dinâmicas. Posso dizer sobre o interempreendedorismo nas organizações, assim como posso colocar burnout, posso colocar o quiet quitting, que é um tema que tem sido um grande desafio agora para as organizações, e trilhas de encarreiramento, trilhas de desenvolvimento, trilhas de aperfeiçoamento. Eu acho que vai tudo por aí, você sabe? Então, quando a gente passa com os dados, olhando o passado e predizendo comportamentos futuros, isso permite com que os gestores eles sejam efetivamente proativos em resoluções de problemas internos com a sua equipe, alinhando para o seguinte, né, para as pessoas estarem satisfeitas e, assim, elas consigam dar o melhor de si dentro das organizações. Eu estou pegando o que você acabou de dizer agora, e foi muito forte para mim. Eu tenho a sensação de como na gastronomia, você, na realidade, utiliza os velhos temperos, os temperos tradicionais, com algumas exceções, quando você fala em empreendedorismo, que é alguma coisa mais recente, né? Quando você fala em integração com a cultura. Então, eu percebo que você vai pegar todo aquele conjunto de variáveis que sempre interferiram na gestão de pessoas, na obtenção de resultados, e vai dar a esse, digamos, a esse mix de variáveis uma nova visão. Ou seja, é preciso incorporar tudo isso a cada indivíduo na organização, Sim, né? Ou seja, cada um dos indivíduos tem que estar integrado com esse novo processo. Isso não é só sim. uma obrigação da liderança. Eu percebo dessa maneira. É isso aí. E, na realidade, os dados, mesmo os dados anteriores de pessoas que saíram, eles são interessantes para a gente analisar. Por que as pessoas deixaram a minha Isso. empresa de forma voluntária? Quais os elementos críticos? Quais são as variáveis que são críticas e que eu tenho que desdobrar dentro da minha empresa para assegurar com que essas pessoas deem o melhor de si, sintam-se satisfeitas, colaborem e participem de forma muito mais ativa na organização. Quer dizer, na realidade, o que a gente quer? A gente quer colocar todo mundo juntinho numa fotografia bacana, tá? E alinhada com todo o planejamento estratégico da empresa. Aí você pode entrar no conceito de crescimento e aprendizado, processos internos, estratégias e visões, o cliente e tudo isso repercutindo no retorno pelo capital investido, e é um capital caro, né? Tá? Então, eu tenho visto dessa forma, tenho prazerosamente trabalhado com isso, com esse assunto, e eu acho que é um assunto que ele requer uma atenção dos formuladores de políticas estratégicas nas organizações. Para dar a conclusão na nossa conversa, você consegue, já que você está trabalhando diretamente com essa nova visão, você consegue perceber nas organizações, não só nas grandes, mas nas médias, uma atenção a essa realidade? Quer dizer, já existe uma predisposição para assumir essa nova realidade? As Então, empresas estão se preparando para isso? as grandes empresas, eu acredito que sim, tá? As grandes empresas estão sim. As médias empresas, eu acho que ainda não se atentaram, sabe,
esse aspecto crucial, né? Que sem pessoas você pode ter todo o investimento do mundo, mas não vai dar não vai dar liga, sabe, para o teu planejamento estratégico. E planejamento estratégico, quando eu falo, planejamento estratégico financeiro. Simples assim. Perfeito. Perfeito, Bittencourt. Ok, Álvaro. Ok? Eu agradeço a você imensamente a sua contribuição. Sinto esse nosso tilt aí, são as mazelas da contemporaneidade, né? Com As, certeza. o avião o foguete do Jeff Bezos caiu ontem. São experimentações. São São experimentações, né? experimentações. São Eu agradeço, experimentações. eu agradeço muito a você a sua participação e tenho certeza que nós voltaremos a conversar. Há muito Com que trocar certeza. ideias Eu ainda. Tá bom? estou à sua disposição. Se você quiser depois, eu posso até mostrar aqui, a gente faz um podcast, eu faço uma apresentação, e, enfim, porque vamos lá. O importante é a gente estar aqui juntos. Podemos deixar já, eu vou depois falar com a Thelma, deixar agendado uma continuidade desse processo, para que você possa fazer até um enriquecimento mais amplo da nossa conversa de hoje. Tá bom. Ok? Fico à disposição. Grande Obrigado, abraço, então. Bita. Um grande Um abraço. abração. Tchau, pessoal. Então, estamos terminando o nosso podcast Liderando com Bita. Vocês poderão acessá-lo via YouTube ou Spotify. Não se esqueça de escrever e dar a sua opinião a respeito. Obrigado e até a próxima oportunidade.